E a BYD que resolveu escravizar chineses aqui no Brasil. Pois é, 2024 não podia terminar sem essa história, né? 2024 não podia terminar sem mais uma maluquice. E a BYD achou que estava em casa, né? Achou que estava no país estatal deles autoritário, achou que estava no regime socialista, comunistão deles lá e resolveu, bom, vamos escravizar a galera aqui, né? Afinal de contas, estamos em casa. Mas esqueceram que o Brasil ainda é um país que tem um pouquinho de liberdade, né? A gente ainda tem aqui aquele resquício, assim, de regras que dão um pouco de liberdade, né? Não que a gente não possa chegar na China, não. A gente pode chegar num país autoritário. Inclusive, nós estamos nos encaminhando para isso, né? Com o Estado tendo cada vez mais poder, o Estado botando cada vez mais a mão na minha e na sua vida, né? Mas enfim. Então a BYD chegou aqui no Brasil, falou: vamos pegar essa galera aqui, vamos escravizar, né? Afinal de contas, estamos em casa. Mas não deu certo. Não deu certo. Pra quem não sabe o que aconteceu, né? Já tem algum tempo que tá rolando investigação, investigações, na verdade, né? Nessa obra que está acontecendo da BYD aqui no Brasil. E agora, no dia 23 de dezembro, saiu então a responsabilização para cima da BYD em relação a essa cagada que foi feita, né? Bom, a BYD, ela tem um plano agora de ampliação internacional, né? Porque ela quer competir com a Tesla. Hoje, ela já tem um lucro maior do que a Tesla, né? Ela já é maior do que a Tesla, mas muito porque ela vende na China. Ela é a maior na China, portanto, ela acabou passando a Tesla porque a China tem bilhões de habitantes, né? Não é milhões que nem aqui no Brasil. Então, muito do lucro que a BYD tem vem da própria China, né? E agora eles têm um plano de expandir internacionalmente e o Brasil faz parte desse plano aí de expansão. Tanto é que vocês veem hoje, né, vários BYDs aí nas estradas brasileiras. E bom, para, digamos, exponenciar essa ampliação, eles resolveram fazer uma montadora aqui no Brasil, né, a BYD. E essa montadora seria então, ainda vai ser, né, na Bahia. E para isso eles trouxeram 163 trabalhadores chineses para cá, né, porque o chinês sabe como trabalhar. Na verdade é porque o chinês dá para escravizar, né? Se fosse tentar escravizar brasileiro, eu duvido que dá. Bom, na verdade eu não duvido que daria tão, eu não duvido que não daria certo, porque a gente ainda tem situações análogas à escravidão aqui no Brasil, né? Eu vi recentemente, inclusive, pessoal do corte de cana, né? Ainda tem pessoas que sim são ou trabalham em trabalhos análogos à escravidão no Brasil, né? Mas enfim, eles resolveram trazer chineses para cá, tá? E como todo bom chinês, eles estavam trabalhando 70 horas por dia, cara. Acho que tá aqui, ó. Contudo, os trabalhadores resgatados enfrentavam condições precárias. Contratados previam jornada, aliás, contratos, né? Previam jornadas de até 70 horas semanais, que ultrapassa o limite legal de 44 horas. A fiscalização registrou graves acidentes, incluindo amputações e perda de movimentos. A auditoria fiscal Eliane Durão, auditora. Foi mal, pessoal, tem um pouquinho de dislexia, tá? Relatou que um operário exausto, sonolento, sofreu um acidente depois de trabalhar 25 dias consecutivos sob o sol, sem folgas e dormindo mal em alojamentos precários. Cara, foi mal, velho, foi mal, eu tenho que rir, tá? É porque assim, é um negócio que é um absurdo, tipo assim, pleno século no século XXI, plano 2024, quase 2025, você vê um negócio desse acontecer, né? Mas, quando você vai olhar, né, para quem tá fazendo isso, quem tá por trás disso, BYD, que é uma empresa chinesa. Você vai ver o que acontece na China. Na China é normal um negócio desse. Na China é normal o cara trabalhar 70 horas seguidas, 70 horas semanais, cara. É normal trabalhar 25 dias seguidos, sabe? Não é um negócio que você vai olhar e vai falar assim, nossa, mas o chinês, não é um negócio que o chinês vai chegar e vai olhar e vai falar: nossa, mas que absurdo isso aqui, né? Porque, cara, lá é um regime autoritário, né? A China
o Estado mandou, você vai fazer. Não tem papo, não tem conversa, não tem você ir pro meio da rua e não, vamos contestar aqui as decisões do governo, a decisão do Estado. Vai tomar a lapada no meio do lombo, né? E eu acho engraçado o brasileiro hoje em dia, né, defender um Estado maior, defender maior intervenção estatal no meio de empresas, no meio da educação, né? No meio da segurança, defender maior controle estatal em absolutamente tudo, cara. Eu acho muito engraçado isso, porque o, um Estado maior significa um Estado mais autoritário, significa um Estado que tem maior controle sobre a nossa vida, né? E aí, quando eles veem esse tipo de coisa acontecer, né? Pô, o chinês sendo escravizado aqui no Brasil, o cara fala, nossa, mas que absurdo, né? As regras são de 44 horas semanais, os caras estão trabalhando 70. Mas que absurdo, os caras não têm descanso, não tem um minuto para pensar, não tem lazer e tal. Fora que os caras estavam recebendo só para sobreviver aqui, né? O salário deles mesmo, que foi o prometido, estava sendo enviado de volta para a China, como garantia de que eles não fossem fugir. O negócio era tenebroso mesmo, cara. Aí a galera vem, né? Esses caras que defendem um maior Estado, eles veem isso e eles falam, nossa, é um absurdo. Mas é um absurdo, concordo com você. Agora, você defende um Estado maior, um Estado que tem mais controle, um Estado que vai fazer mais intervenção, eventualmente a gente vai chegar numa situação dessa. Porque um Estado maior não significa que ele vai ser bonzinho, né? Não significa que um Estado maior vai nos levar para uma Noruega da vida, né? Um Estado maior, às vezes, vai nos levar para uma China da vida, ou para uma Venezuela, ou para uma Cuba da vida, né? Onde você vai ser forçado a trabalhar, e dane-se. Ou você vai viver numa miséria danada, né? Porque vai depender de quem está no poder. E se o Estado ele tem cada vez mais autonomia, se o Estado é cada vez mais autoritário, vai chegar num ponto onde a população não sai de casa nem mais para fingir que vota, para fingir que escolhe alguém. Porque hoje no Bostil você já não escolhe o seu presidente, né? Você não escolhe o seu deputado. Eles já são previamente escolhidos pelos partidos políticos. Agora, eles só não fazem absolutamente tudo o que eles querem porque ainda existe um pouquinho, né? Existe um mísero grau de liberdade no Brasil que está se acabando, está se esvaindo, né? A gente vê isso com o STF, a gente vê isso com impunidade, né? Político faz o que quer, político rouba quanto quer e tá tudo certo. É desvio de verba, é supervalorização, não. Quando eles fazem as obras públicas, né? Eles pegam e colocam como se fosse supervalorização, mas tem um outro nome para isso. Acabei me esquecendo agora. Mas enfim. Cara, se a gente continuar aumentando o controle estatal, se a gente continuar aumentando a força do Estado, é nisso que a gente vai chegar. É nesses absurdos aqui que a gente vai chegar. E aí não vai mais ser um absurdo, vai ser uma normalidade, né? Então parabéns aí para quem defende um Estado maior. Bom, trabalho forçado, né? Que é o que eu falei para vocês. Ó. A fiscalização também constatou elementos de trabalho forçado. Os trabalhadores receberam promessas de salários entre 10 e 15 mil reais, mas recebiam apenas 300 a mil reais como ajuda de custo no Brasil. A maior parte do salário era depositado na China e só seria pago integralmente depois da conclusão do contrato. Essa prática criava dependência financeira de modo a impedir trabalhadores de deixar os empregos. Eles também eram obrigados a pagar suas passagens de volta e perdiam o calção depositado na China caso desistissem. Isso contraria as leis trabalhistas chinesas e brasileiras. Contraria as leis trabalhistas chinesas, né? Mas cá entre nós, quem é amiguinho do governo na China faz o que quer e foda-se, meu amigo. Bom, eu vou ler aqui o manifesto da BYD, tá? Mas só para encerrar aqui a informação sobre esse assunto, a empresa que estava fazendo
essa obra aqui no Brasil, era terceirizada pela BYD, tá? Ela não eram trabalhadores da BYD. Só que a BYD acaba se responsabilizando porque foram eles que contrataram, né? No Brasil é assim que funciona, tá? Se a BYD contratou a empresa terceirizada, eles são responsáveis pelos trabalhadores que estavam ali no local de trabalho, que é da BYD, beleza? Bom, o manifesto da BYD, então, né? Nessa segunda, 23, a BID Auto Brasil recebeu notificação do Ministério do Trabalho Trabalho e Emprego de que a construtora terceirizada Jin Young Construction Brasil Limitada havia cometido graves irregularidades. A BYD Auto do Brasil reafirma que não tolera desrespeito à lei brasileira e à dignidade humana. Tá bom, desculpa, dei uma coringada. Diante disso, a companhia decidiu encerrar imediatamente o contrato com a empreiteira para a realização de parte da obra na fábrica de Camaçari, né? E estuda outras medidas cabíveis. A BYD Auto do Brasil reforça que os funcionários da terceirização não serão prejudicados por essa decisão, pois vai garantir que todos os seus direitos sejam assegurados. A companhia determinou na data de hoje que os 163 trabalhadores dessa construtora sejam transferidos para hotéis da região. A BYD Auto do Brasil já vinha realizando ao longo das últimas semanas uma revisão detalhada das condições de trabalho e moradia de todos os funcionários da construtora terceirizada responsável. Cara, esse layout aqui, né, essa formatação tá bugando meu cérebro, cara. Funcionários das construtoras terceirizadas responsáveis pela obra, notificando por diversas vezes essas empresas, inclusive promovendo os ajustes que se comprovavam necessários. Meu Deus, que carta, hein? A BYD do Brasil reitera o seu compromisso com o cumprimento integral da legislação brasileira, em especial no que se refere à proteção dos direitos trabalhistas. Por isso, está colaborando com os órgãos competentes desde o primeiro momento e decidiu romper o contrato com a construtora Jin Young, afirmou Alexandre Bauri, vice-presidente sênior da BYD Brasil. A companhia opera há dezenas no Brasil, sempre seguindo rigorosamente a legislação local e mantendo o compromisso com a ética e o respeito aos trabalhadores. Bom, é sempre aquela cartinha bonitinha, né? Dizendo que os caras respeitam tudo, que concordam com as regras e que vão melhorar e não sei o que, né? É sempre uma balela de sempre. Bom, no final das contas, a BID vai continuar as obras aqui no Brasil, né? Ela vai eventualmente terminar essas obras aqui. Mas é claro que as peças, né, a tecnologia vai continuar vindo da China, vai continuar vindo em fábricas chinesas e lá vocês sabem como é que acontece, né? Lá os caras vão trabalhar 70 horas semanais e ninguém vai incomodar, cara, né? O brasileiro não vai achar injusto, não vai até lá na China pra dizer que os caras estão trabalhando que nem escravo, né? Não, vai consumir os produtos aqui da BYD e dane-se, e foda-se. Mas não se assustem se algum dia isso aqui acontecer no Brasil, né? Porque é para isso que a gente está se encaminhando. Quanto mais poder a gente der para o Estado, mais situações como essa daqui a gente vai ver. Por esse vídeo, espero que tenham gostado, espero que tenham curtido. Obrigado por estar aqui, valeu, a gente se vê na próxima.